Olá, turma do 8º ano, aqui é a professora Jaqueline. A gente vai ter hoje mais uma aula de redação, tá certo? Vamos falar agora sobre figuras de linguagem. Já vimos algumas figuras de linguagem e hoje veremos outras figuras de linguagem para que a gente amplie aí esse conhecimento com relação ao uso das figuras de linguagem. Antes, como sempre, quero deixar para vocês meditarem aí em uma passagem bíblica. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, que a gente possa adorar o Senhor de maneira que Ele aceite, né? E para isso a gente precisa ter reverência, respeitar o Senhor, ter temor para que Ele aceite a nossa adoração. Vamos lá? Bem, hoje, as figuras de linguagem sobre as quais nós iremos tecer algumas considerações são 4. Nós iremos falar da antítese, da inversão, da anáfora e do paradoxo, tá bom? Vamos ver agora com detalhes todas elas. A primeira que nós iremos tratar é a antítese, tá certo? Então, quando a gente fala da figura de linguagem antítese, a gente precisa observar que o próprio nome da figura de linguagem já nos dá ideia, né? Nós chamamos aí da semântica, do sentido que essa palavra expressa. Então, aqui nós temos uma antítese, ou seja, uma antitese. Gente, tese significa ideia. Então, quando a gente fala de antítese, estamos falando de ideias opostas, tá certo? Então, por meio da antítese, nós temos aí a expressividade criada por palavras ou expressões de sentido contrário, tá certo? Então, nós temos aí um sentido contrário. Percebam no exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Gente, ódio é antônimo de amor. Olha aí a oposição, andam de mãos dadas. Outro exemplo, o dia está frio e meu corpo está quente. Nós temos aí frio, quente, antônimos também. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda, ó. Vida, morte, antônimos também. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida, ó, tristeza, felicidade, tá certo? Então, quando nós temos aí essa expressividade criada por palavras que são de sentidos contrários, ou seja, que são antônimas, palavras antônimas, nós temos aí o uso da antítese, tá certo? E agora nós vamos falar do paradóxico, que também é conhecido como oxímoro, tá? No livro de vocês, na página que eu vou informar da atividade daqui a pouquinho, vai aparecer aí só paradoxo. Mas eu coloquei também a outro termo, que é oxímoro, porque se em algum momento vocês se depararem com essa definição em um material didático ou em provas futuras, vocês vão entender que quando está falando oxímoro, também se refere ao paradoxo, tá? A figura de linguagem paradoxo. Então, o que é o paradoxo? É a reunião de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas, tá? Em um mesmo enunciado. Observem. O amor é ferida que dói e não se sente, né? Percebam aí a oposição entre dor e não sentir. Como é que dói? A pessoa sabe que dói e não sente. Outro exemplo. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. É ilógico, não há lógica em dizer que uma pessoa representa a liberdade e também a escravidão, tá? Há aí uma incongruência, uma contrariedade. Outro exemplo, bastou ouvir o teu silêncio para chorar de saudade. Mas como assim ouvir o silêncio? No silêncio nós não temos nada para ouvir, né? E aí eu quero trazer aí uma nota para vocês, que inclusive está no livro de vocês também, que diz assim, ó: tanto a antítese quanto o paradoxo apresentam ideias, palavras ou informações contrárias. Então, tanto na antítese quanto no paradoxo, nós vamos ter aí uma contrariedade, ideias opostas, tá? Você pode ter percebido isso na hora da explicação. Porém, a gente precisa entender que o paradoxo é uma antítese especial. Como assim? No paradoxo, a gente vai ter aí uma aparente falta de léxico, de lógica, tá? Como é que a gente sente uma dor e diz que não dói? Se doer, na verdade, expressa aí, né? Essa questão do sentir dor, né? Então, são ideias opostas relacionadas à mesma ideia. Enquanto na antítese a gente não tem essa incongruência tão acentuada. Então, nós vamos ter o paradoxo aí dando mais ênfase. Vocês vão perceber isso melhor quando vocês estiverem fazendo a atividade que eu vou passar no final dessa aula, tá? E durante o exercício vocês vão perceber de que forma o paradoxo
se diferencia da antítese, tá certo? Anáfora, que é uma nova figura. Na anáfora, a gente vai ter repetição de palavras no início de versos ou orações, e a intenção dessa repetição é enfatizar. Percebam no exemplo. É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso substituir nós todos. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana, né? Eu trouxe aí algumas passagens do poema da necessidade, que é de Carlos Drummond de Andrade. Percebam que no início ele repete, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. E essa repetição dá ênfase ao título, né? Que fala de necessidade, tá certo? Então, nessa repetição, a gente percebe aí o uso da anáfora. Poderia também ser só a repetição do i ou do é, tá? Então, pode ocorrer de diferentes maneiras. Isso também se dá em letras de músicas. No livro de vocês há outros exemplos. A inversão ou hipérbato. No livro de vocês vai aparecer a nomenclatura inversão, mas em alguns materiais aparece hipérbato. As duas significam a mesma coisa, são sinônimas, tá? Então, para vocês se familiarizarem, inversão ou hipérbato, esses dois termos tratam aí da mesma figura. Na inversão ou no hipérbato, a gente encontra aí o deslocamento de termos de uma oração. Então, vai romper com a ordem natural. Vocês, quando estavam estudando análise sintática no 7º ano, vocês aprenderam que a ordem que mais ocorre, que a gente chama de ordem direta, é o sujeito estar antes do verbo e o complemento do verbo está depois do verbo, né? Então, a ordem geral é sujeito, verbo, complemento. No entanto, algumas outras construções sintáticas são possíveis. A gente pode colocar o verbo antes do sujeito, o complemento antes do verbo. Isso é possível. E quando ocorre essa inversão, quando o sujeito não está antes do verbo e o verbo não está depois do complemento, a gente diz aí que é uma ordem indireta, tá? Então, a gente inverteu. Então, isso a gente chama do hipérbato, da inversão, que é uma figura de linguagem. Percebam aí uma parte do nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Eu pergunto para vocês, essa oração está na ordem direta ou indireta? Indireta, por quê? Porque ela já inicia pelo verbo, né? E o sujeito, quem é o sujeito dessa oração? As margens plácidas, tá? Então, a gente diz aqui que essa oração está na ordem indireta, porque o sujeito está depois do verbo. Então, não está na ordem sujeito, verbo, complemento, mas sim na ordem verbo, sujeito, complemento de um verbo, não é isso? Então, a gente diz aí que é a figura de linguagem inversão. Como atividade para vocês treinarem alguns dos conhecimentos adquiridos nessa aula, vocês vão fazer aí atividade no livro de língua portuguesa, módulo 2, não é no módulo 1, módulo 2, páginas 65 a 67, tá? Vocês têm até o meio-dia para realizar essa atividade no livro de português, enviar uma foto para mim para que eu saiba quem está fazendo a atividade. E se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês, Marlos, Lorena, Levi, a todos vocês que entram em contato, que prestam atenção na aula, que dão retorno, Maria Luísa, tá certo? Obrigada e Deus abençoe.